Fala Bitcoiner, tranquilo? Seja bem-vindo à 9ª aula do primeiro módulo do curso Descomplica Bitcoin e vamos aprender a analisar uma altcoin para saber se você deve ou não investir nela. Lembrando, vale muitas outras coisas que influenciam nessa análise que poderão ser acrescentadas depois, mas o jeito que eu analiso é esse e o contexto do mercado, se é de alta ou de baixa, influencia muito também. Então, em mercados de alta, normalmente as altcoins performam muito bem, em mercados de baixa, as altcoins caem muito mais que o Bitcoin também. Então, normalmente em períodos de queda do mercado, tente fugir ao máximo das altcoins e fiquem focados somente no Bitcoin. Agora, nas altas, é bem importante você aproveitar as altcoins porque elas sobem muito e pode multiplicar seu patrimônio diversas vezes. Então, vamos aprender a analisar a criptomoeda certa para você investir o seu dinheiro. Bom, eu mostrei o site CoinMarketCap para vocês, mas tem também o site CoinGecko. Ambos são ótimos sites para você analisar e ver todas as criptomoedas. Existem algumas moedas que estão listadas no CoinMarketCap, que não estão no CoinGecko e vice-versa. Então, utilize sempre os dois aí para não ter nenhum erro, tranquilo? Então, vamos lá. Como que você analisa as altcoins? Primeiro, você pode abrir o site aqui e ir clicando uma por uma para ver histórico de preço, tudo. Mas tem alguns pontos importantes que a gente não pode esquecer na hora de analisar alguma criptomoeda. Então, vamos lá. Primeira coisa para ver é o market cap da moeda. O market cap, basicamente, é o quanto de dinheiro tem injetado naquela criptomoeda. Então, o Bitcoin hoje é o que tem mais dinheiro injetado dentro dele, né? 527 bilhões de dólares de market cap. É como se uma empresa valesse 527 bilhões de dólares. E a segunda maior empresa do mercado cripto, assim, a gente pode comparar, é o Ethereum, que vale 219 bilhões de dólares. Então, através do market cap, a gente pode ver o potencial de alta que ele pode ter. Então, o Ethereum, como ele tem um market cap menor que o Bitcoin, é necessário menos dinheiro entrando nele ali para ele multiplicar 2 vezes, por exemplo. Enquanto o Ethereum precisa dobrar esse valor aqui, o Bitcoin precisaria dobrar o valor de 527 bilhões, ou seja, você entende aí a dificuldade. Quanto maior a altcoin é, menos potencial retorno ela tem. Mas normalmente, quanto maior também o market cap dela, maior é a segurança e a maturidade da moeda. Então tem algumas famosas que eu invisto meu dinheiro, então um pouquinho em Ethereum eu tenho, BNB eu tenho também, Cardano eu tenho. E algumas outras coisas aqui. Existem criptomoedas memes também, então eu não recomendo vocês investirem nem em Dogecoin, nem em Shiba, porque elas não têm propósito nenhum, elas sobem somente em hype ali, através de uma alta especulação, mas elas caem muito fortes também quando o mercado devolve. Vamos, por exemplo, analisar aqui como eu analisaria uma criptomoeda, né? Analisar a nossa querida Atom. Então, clicaria nela aqui e veria algumas informações importantes da moeda. Primeiro, a gente falou, é o market cap, então ela tem um market cap muito pequeno de 3 bilhões de dólares. Então, comparado com o Ethereum ali, por exemplo, ela tem quase 100 vezes menos market cap do que o Ethereum. Então, o potencial de alta da Atom é muito maior do que o do Ethereum. Ela consegue multiplicar o valor dela com muito menos dinheiro injetado. A gente tem aqui também como dado, né, a quantidade de moedas circulantes de Atom que existe, que são 286 milhões de átomos. E outra coisa que a gente tem que ficar muito esperto é em relação à inflação da moeda. Saber como são emitidas novas moedas e a quantidade que são emitidas por ano ali. Então pesquisando rapidamente aqui, a inflação de moedas da rede da Atom é de 7% ao ano. Então ela teria aí mais ou menos a sua inflação de 7% ao ano, ou seja, ela perderia 7% de valor ao ano, né? Descontando todos os incentivos de demanda. Existiriam 7% de moeda a mais que diluiria o preço da Atom em 7%. Então fique esperto, é uma inflação ali consideravelmente boa e são para quem faz o stake dessa criptomoeda. Então são os incentivos para quem valida a rede da Cosmos. Então tá tranquilo, é uma criptomoeda show de bola. Uma outra coisa que a gente pode ver também aqui é o histórico de preço da moeda, de todo o histórico dela, onde que ela já chegou, qual que foi o fundo, qual que foi o topo. Então aqui a Atom já chegou a valer 37, quase 40 dólares por moeda. Hoje ela está valendo 10 dólares. Então você já consegue ver mais ou menos o quanto que ela pode subir aí até chegar no topo histórico, 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes. Isso já é um parâmetro para você ter o seu potencial retorno comprando essa criptomoeda, né, quando o mercado voltar a subir. E outra, saber o mínimo que essa criptomoeda já valeu. Outra coisa também, existe aqui todos os sites que você pode visitar em todas as criptomoedas. Então, clique aqui no site da criptomoeda, dê uma olhada, leia sobre o que o projeto é, todos os desenvolvedores e o time por trás para saber se não é um projeto fraudulento ou não, já que as criptomoedas são algo descentralizado, qualquer pessoa pode criar um projeto e colocar aí uma boa ação por trás e às vezes
é apenas um esquema de pirâmide ali para tirar o seu dinheiro. Então dá uma olhada no site, leia, né? Tem também o white paper, igual eu falei do Bitcoin, que teve o white paper lá em 2008 explicando o que é o Bitcoin. A maioria das criptomoedas também tem um white paper que você pode ler, alguns são maiores do que o Bitcoin, alguns são menores, e aqui eles explicam tudo sobre a criptomoeda. Então, você vendo se a criptomoeda tem uma comunidade ativa, se os desenvolvedores estão ali ainda injetando tempo no desenvolvimento da criptomoeda, se ela é Proof of Stake ou Proof of Work, o histórico de preços que ela teve, a inflação dela, que é algo bem importante, que às vezes a criptomoeda tem pouca moeda emitida, mas a inflação ali é 100% ao ano, então a tendência é ela cair 50% cada ano só por conta da inflação. Então precisaria de muita demanda para ela manter crescente ali. Muitos protocolos que lançam agora têm sua inflação muito alta, que eu recomendo vocês não investirem. Outra coisa também é moedas com menos de 1 bilhão de market cap, menos de 500 milhões de market cap, é muito especulativo, são moedas muito pequenas, e quanto mais você vai descendo aqui, ó, mais basicamente arriscado vai ficando o seu investimento, porque são criptomoedas cada vez menores. É como se fosse as ações unicórnio ali, as ações de pura especulação que seriam na bolsa tradicional, existe aqui no mercado cripto também. E como são diversas altcoins, várias sendo criadas todos os dias, tome cuidado e vá de pouquinho em pouquinho, não acho que elas vão substituir o Bitcoin, por exemplo. E, igual eu falei para vocês, procure as altcoins mais em mercado de alta do que em mercados de baixo, porque elas sobem junto com o Bitcoin e elas sobem normalmente mais do que o Bitcoin. Então fique esperto nos ciclos do Bitcoin, quando ele começar a subir, as altcoins ficam mais interessantes para investimento do que igual ao momento atual que a gente está vivendo, que é um bear market. Então agora aqui cabe a você ver vídeos sobre, estudar sobre aqui as altcoins, clica aqui em uma, o token Uni, né, que é o token da corretora descentralizada Uniswap, tem que ver se tem incentivos para essa criptomoeda subir, se a maioria das pessoas que recebem esse token, elas querem vender, se tem um incentivo ali para você manter na sua carteira. Eu não recomendo a compra de Uniswap, por exemplo, porque ela não tem utilidade a não ser votar em protocolos de governança da corretora descentralizada Uniswap. Então, assim que você vai vendo, quanto mais tempo você no mercado você tá, mais você vai vendo notícias sobre, mais você vai entendendo ali quais altcoins são boas, quais altcoins você deve investir o seu dinheiro e assim por diante. Eu não vou trazer aqui uma por uma as análises, né? Mas é assim que eu faço uma análise. Sempre ir o mais a fundo possível para ver se tem demanda ou não para você investir seu dinheiro. Achando tudo ok, projeto é idôneo, tem incentivo comprador, o market cap ainda tem muito potencial retorno, pode investir, mas sempre uma porcentagem pequena do seu capital para você não acabar se tomando pela ganância aí de achar que ela vai subir muito e numa queda do mercado ela derreter para baixo, igual diversas altcoins caem aqui. Então agora você está apto a analisar altcoins também e até a próxima aula. Tchau!